E você tem a Elux Energia. Isso. Começou, você é jovem. Isso. Quanto tempo tem a empresa? Esse ano é o 4º ano de empresa. E já é um sucesso. Então, a gente tem bastante demanda, bastante procura, exatamente pela essa exposição nas redes sociais, né? Eu não fiquei fixo, preso a uma cidade, a uma regional, porque na internet as coisas foram crescendo, então hoje eu atendo o estado todo de São Paulo. E como é que impacta no teu trabalho uma empresa como a CrossFox, por exemplo? Por que a CrossFox é interligada a esse tipo de energia? É o fornecimento de material, né? O fornecimento de material com qualidade, um material que a gente conhece, que a gente sabe a procedência, e o que é muito importante no mercado. Uma grande dificuldade, um grande gargalo para você iniciar no mercado é você ter bons fornecedores, você conhecer e você confiar, porque os materiais eles são expressivos, né, dentro do projeto. Muitas vezes a gente trabalha com capital de terceiro, né? A empresa de energia fotovoltaica, ela capta primeiro o dinheiro ou com o banco ou com o cliente, depois ela entra com o projeto de homologação e aí depois vem a entrega dos materiais. Então, nesse ciclo todo, a gente está trabalhando com dinheiro de terceiro, né? Então, é muita responsabilidade em cima do engenheiro, da pessoa que está ali fazendo. A CrossFox entra nesse gap bastante importante de você ter certeza que você comprou aquele material e ele vai chegar, de que você comprou aquela bitola de cabo e vai ser aquilo que vai ser entregue. Porque a responsabilidade acaba sendo do engenheiro. Com então, certeza. esse cuidado acaba... Se houver um problema, vai estourar no engenheiro. Sempre, com certeza. Então, esse tipo de empresa qualificada, reconhecida, é fundamental para você que trabalha com isso. Exatamente, porque a responsabilidade ela é muito grande, né? Porque os distribuidores de materiais eles têm uma responsabilidade até a entrega. Só que lá na ponta, no final, no cliente, quando ele tem alguma questão a ser resolvida, é com quem montou o sistema que ele vai atrás, com quem homologou o sistema. Então, a responsabilidade da escolha dos fornecedores está ali no engenheiro, na empresa de energia solar. Eu fico imaginando a sua rede, né, agitada lá e tal, perguntas, e por certo essa pergunta está lá. Eu tenho a minha casa bonitinha, com a minha energia elétrica tradicional, eu posso integrar com a energia quero me acostumar com a questão aqui, fotovoltaica? Consegue, inclusive a gente tem toda uma tecnologia mecânica, né, para fazer a instalação dos painéis, porque são vários tipos de telhado. A gente não pode esperar que o nosso cliente ele vá fazer uma casa, vá construir um telhado esperando que a energia seja posta. Porque a gente tem uma limitação muito grande de casas novas, né? A maioria já são casas prontas. Então o mercado se desenvolveu muito nessa área. A gente tem tecnologia para instalar em qualquer tipo de telhado hoje. Então não é necessário nenhuma estrutura prévia, né? Para você ter energia fotovoltaica em casa. Essas placas são grandes? Elas são grandes. Ocupam um espaço considerável? Elas têm 2,30 por 1,20, 1,15 mais ou menos, cada módulo, né? Cada placa fotovoltaica. Grandinha. Como é que você está vendo os próximos anos? Assim, curto prazo, como é que você sente esse lado da energia solar de um modo geral? Você falou que o Brasil está bem evoluído, né? Em termos de mundo, dá para a gente ter uma quebra dessa coisa antiquada, essa dificuldade das pessoas entenderem que a gente precisa mudar? Ou a gente muda ou a gente não sobrevive? Tá uma onda bastante grande, né, dessa mudança no mundo todo, principalmente na Europa depois da guerra, né, depois da guerra com a Rússia e toda aquela tensão toda, porque a Europa depende muito de fonte de energia russa, né, então para eles é uma necessidade muito maior do que para a gente, por exemplo, se fosse comparar. E está acontecendo. E ainda mais agora com os veículos elétricos, né, é mais um incentivo, porque a gente está tendo uma mudança de frota todinha. É muito mais interessante você gerar a própria energia e já abastecer o seu carro do que você consumir combustível fóssil e ter que pagar por isso, né? Vamos supor que eu tenho um carro elétrico e eu tenha um sistema desse instalado na minha casa. Eu vou ser contemplado com uma saída lá para que eu possa abastecer meu carro elétrico ou não tem nada a ver? Depende da empresa. A minha empresa oferece. Se você quiser adicionar, é um componente adicional, né? Ou as tomadas de carro. Geralmente, quando a gente compra o carro zero, né, o elétrico ele já vem com alguns plugins que você liga direto na tomada. Você não precisa de um carregador desse. Mas, por exemplo, na minha empresa você pode negociar e incluir uma tomada de carregamento de potência, né, que ele carrega mais rápido o veículo, e aí já fica tudo certo. A energia gerada já é energia solar mesmo, não tem nenhuma diferença, né, da energia que a gente vai gerar para a energia que o carro se carrega. E aí você consegue adicionar esse carregador aí sem problemas. Existe uma infinidade de marcas já no mercado.
há tabus. E eu confesso também que tenho minhas dúvidas. Pô, quando saiu o carro a álcool, falava, não, carro a álcool, um negócio esquisito, depois você se habitua. E hoje eu fico assim pensando, caramba, carro elétrico, eu tenho que fazer uma viagem de, sei lá, 300 quilômetros, se eu ficar sem o meu carregamento e tal. O carro elétrico hoje, esse que nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, hoje ele te dá uma autonomia boa. Aquela tomadinha que a gente vê nos prédios, principalmente mais novos, ela te dá um tempo razoável para você fazer a coisa. O cara apressado, aquele cara corre para lá, corre para cá e tal. Ele consegue ter uma boa convivência com esse carro elétrico? A cada dia melhor, né? A gente está ainda se adaptando, o país todo. Existe um grande negócio hoje no mercado que são as instalações dos pontos de carregamento. Você vê os mercados mais interessantes, mais legais, todos eles já têm esses pontos, os shoppings também têm. Então, quanto mais perto dos maiores centros, mais fácil é a vida, né? Inclusive, tem as marcas dos carregadores têm os aplicativos com os mapas, né? De onde tem os pontos de carregamento. Então, você consegue aí procurar e se recarregar. Mais para o interior é um pouco mais complexo, né? Porque você não tem toda essa facilidade, toda essa infraestrutura, mas são pontos a serem desenvolvidos ainda. Mas eu acredito que vai depender muito de como é a sua utilização, né? Se for uma utilização bastante urbana, não vai ter problema, porque você não vai andar mais de 300, 400 quilômetros dentro de um perímetro aqui, por exemplo, onde a gente está, né? São Paulo, Campinas, enfim, não tem nem onde gastar tanto a quilometragem assim durante um dia, né? Até porque uma hora o motorista para dormir. Claro. E aí consegue recarregar. E o recarregamento, digamos, uma bateria quase no final, quanto tempo ela demora para ter um carregamento? Aí vai depender do carregador. Se você tem aquele carregador do portátil, demora um pouco mais. Se você tem o carregador de alta potência, demora um pouco menos. Então, de alta potência, de 2h30, 3 horas. Que legal. Agora, o carregador portátil, que você vai lá em qualquer lugar que você está e põe na tomada, pode demorar 7, 8 horas para carregar. É curioso, ele lembra muito o celular, né? Quando a gente tinha o comecinho lá atrás, bom, você é muito jovem, você não vai lembrar. Lembro, tijolão. Eu tive um tijolão. E era difícil de carregar. E o carregador portátil era Meu Deus do céu, você tirava, falava, ligava de novo. Era difícil de carregar, mas também era difícil de descarregar. É verdade. Né? Durava uma semana uma carga daquele celular. Verdade. A gente trocou a agilidade por uma bateria que acaba todo dia. É verdade. Mas é muito isso, né? Também nós vamos nos adaptando a tudo. Entendeu? Porque conforme as tecnologias elas vão avançando, vão vindo mais estudos, mais eficiência. Os módulos, por exemplo, de energia fotovoltaica. A gente começou, lá na minha casa, a gente tem módulos de 340 watts. Isso foi em 2020. Hoje, atualmente, a gente está instalando essa semana módulos no cliente já, no mercado, a preço normal, módulos de 590 watts, quase o dobro, né, de eficiência. A mesma placa girando quase o dobro de eficiência. Em um período super curto de tempo, 4 anos. Né? Se eu, por exemplo, eu tenho uma casa, eu comprei um terreno, fiz uma casa, um pedacinho e tal, e aí você faz um projeto, um número X de voltagem. Aí eu amplio a minha casa. Eu preciso começar tudo de novo ou eu posso simplesmente ampliar também? Você pode adicionar, depende o que manda é o inversor. Né? O sistema ele é basicamente composto por placas e inversor fotovoltaico. A potência do inversor ela determina quantas placas eu consigo ter nesse sistema. Então, se o inversor tem uma capacidade de sobra, você consegue adicionar mais placas. Você tem que fazer uma análise. De qualquer forma, você pode adicionar mais um inversor e mais placas no sistema. Né? Quando você estiver fazendo a casa, você tem que saber o que você quer. Se você pretende ampliar a casa, é bom você já ter alguma coisa com mais potência. Isso, exatamente, é sempre bom. Porque esse é um tema bastante importante, né? A gente vira e mexe, a gente tem cliente que faz o sistema, a gente olha para... Como que a gente faz a nossa análise? A gente olha para a conta do cliente, vê o histórico dos últimos 12 meses e fala, pelo seu consumo, você gasta X. Vamos fazer uma usina para X mais 1 ou X mais 2? E o cliente fala, não, mas por quê? Porque depois que a conta vier baixinha, você vai querer colocar a lavadora, você vai querer colocar o ferro do não sei o quê. Tudo que tiver... O banho vai demorar mais, né? O banho, a minha mãe mesmo, ela colocou um ar-condicionado na casa dela, não fecha nem a porta, o negócio fica lá assim, ó. Eu falo, mãe, você tem que fechar a porta. Não, aqui é solar, não se preocupa. E aí, depois de um tempo, a conta vai crescendo, né? Claro. Então, a gente sempre analisa o consumo atual do cliente, da casa, da empresa, e fala, vamos adicionar um pouco a mais, já pensando... Porque o sistema ele é de longo prazo, a gente está falando de 25 anos. É impossível que a realidade do seu gasto
atual seja a mesma daqui a 25 anos. Sim, sem dúvida. Entende? Até porque as coisas vão mudar, né? Os equipamentos todos serão diferentes. Todos mudam, cada vez mais eletrificados, né? Então é sempre bom a gente fazer o que a pessoa consome um pouquinho mais. Tem cliente que é mais teimoso, aí depois de 6 meses liga pra gente ampliar o sistema.